Olá, no vídeo de hoje, tema recorrente de consultório, eu vou trazer sobre abuso no ambiente terapêutico. Nesse mês de março de 2025, eu estou trazendo temas que foram sugeridos pelos meus clientes, foi um formulário anônimo, onde eles fizeram perguntas, me falaram quais temas eles gostariam de trazer, e hoje eu vou trazer a pergunta completa da pessoa, tá? Porque eu acho que a gente vai poder explorar um pouco mais e você vai entender como é comum essa história de abuso no ambiente terapêutico e o que pode estar envolvido para isso acontecer. Vamos dar uma olhada mais detalhada sobre isso. Se você não me conhece, eu sou Thaís Tosati, psicoterapeuta, especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, eu vou ler a pergunta toda, tá bem? Tem um profissional que me ajudou há muitos anos, mas ao mesmo tempo que me ajudou, foi abusador comigo e nós enganchamos na relação. Esse profissional tem um perfil raivoso, crítico e abusador, e ela coloca, é o lado ruim desse profissional, e que me lembra muito as minhas figuras paternas e maternas. E que toda vez que nessa situação de lidar com essa autoridade que foi esse profissional, isso deu problema. E aí, alguns anos atrás, ela prometeu que não faria mais nenhum processo terapêutico com esse profissional. Isso durou 2 anos, mas aí, de repente, ela estava envolvida de novo com esse profissional que, segundo ela, a envolveu de forma amorosa e ela acabou cedendo e organizou alguma coisa para essa pessoa, para esse profissional, mas quando o que essa pessoa organizou para esse profissional aconteceu, esse profissional disse na frente das pessoas que essa minha cliente era insistente e ela ficou meio confusa, tipo, mas foi ela que me procurou para fazer, mas fui eu que insisti, enfim. Então, essa foi uma das coisas que aconteceram, e aí ela teve uma sensação de que ela se sentiu usada, né, por esse profissional, e falou, não vou fazer mais isso. E aí teve uma outra situação, onde ela participou de um evento desse profissional, era um evento, né, algo terapêutico, e em um dos encontros, foi um processo online, tinha muitas pessoas ali no encontro que conheciam o profissional e, inclusive, disseram com o profissional, olha, isso que você fez, né, não foi legal, enfim, e o profissional pediu desculpas em público. E aí, a minha cliente termina perguntando assim, eu não posso mais ter contato com essa pessoa. Já me livrei de tantas relações disfuncionais e consegui pôr limites quase que milagrosos em outras relações. Como é que eu me blindo dessa situação? Pergunta 1. Como sair disso? Como me sentir menos mal diante dos eminentes fracassos? Ou pior de todas as perguntas, será que eu estou sendo ingrata ou intolerante com ela? Então, vamos lá. Primeira coisa bem importante para se falar, e aí, claro, né, eu vou ficar num lugar assim, transitando entre as perguntas dela e trazendo para o público geral, porque como eu tenho um relato que ele é anônimo e tem que preservar o anonimato por uma questão de respeito, e também aqui não caberia uma análise individual, eu vou trazer algumas questões gerais e algumas provocações pela experiência que eu tenho em consultório
E esse é um tema que eu sempre quis falar bastante, ainda não fiz um vídeo específico sobre. Hoje, digamos que vai ser o meu primeiro pezinho aqui para falar dos abusos em ambiente terapêutico, tá? Então, uma coisa que é muito importante a gente relembrar, e se você não viu na minha playlist o que aconteceu com você, tem um vídeo específico onde se fala... Tem vários vídeos, né, na verdade, que é como nasce um preconceito, por que eu não consigo socializar. São 2 vídeos que vai trazer um pouco mais de detalhe para isso, que é o seguinte. Quando a gente cresce num lar, a forma como o nosso cérebro vai ser moldado, digamos, acho que é a palavra que me vem agora, talvez não seja a melhor, mas aquilo que o nosso cérebro vai catalogar como familiar vai ser nesse lar onde a gente cresceu. Especialmente quando a gente está falando dos primeiros 2 meses de vida e os 6 primeiros anos. Mas os 2 meses, eles têm ali uma velocidade de desenvolvimento cerebral. E por que a gente precisa ter um catálogo de familiar? Por muitos motivos, eu vou citar alguns. Então, o bebê, ele precisa se vincular ao adulto, ou aos adultos que vão cuidar dele, né? E a gente já vem com um pacotinho que é assim, do amor incondicional, um pacotinho que identifica, que fica monitorando conhecido, desconhecido, esse ambiente aqui é seguro ou inseguro, isso já vem de fábrica, né? Essa coisa de que esse corpo precisa estar num lugar seguro, identificar predador e presa, tudo isso está ligado aos nossos cérebros, chamado de primitivo, límbico. Então, esse catálogo precisa ser formado para esse corpo parar de ficar estressado. Imagina se o tempo todo um bebê tivesse que olhar para a mãe, para o pai ou quem cuida dele e ficar conhecido ou desconhecido, perigoso ou não é, eu tenho que sair correndo, eu tenho que fingir de morto. Seria um desgaste. O nosso corpo não faz isso, né? O nosso corpo, ele economiza energia, ele é muito econômico. A gente precisa estar em homeostase para a gente ter minimamente saúde, certo? Então, esse catálogo de familiar vai ser estruturado muito cedo, enquanto a gente ainda é bebê. Outra coisa que acontece, que acontece junto quando se estabelece esse catálogo de familiar, é que esse catálogo vem junto uma coisa chamada estilos de apego. Então, a forma como eu me vinculei aos adultos que cuidaram de mim, né? O Bruce Perry fala isso no Que Aconteceu com Você. Ele fala assim, a forma como você foi amada é a forma como você vai amar. Então, se eu tive um vínculo bagunçado com os meus adultos, às vezes eles cuidavam de mim, às vezes não cuidavam, às vezes eu recebia afeto, às vezes eu era sacudida ou esquecida. Isso vai determinar a minha visão de mundo ali dos primeiros anos até a vida adulta, se eu não fizer terapia, se eu não conviver com pessoas saudáveis, num ambiente que vai trazer uma outra informação para mim, tá? Então, se eu cresci com pessoas abusadoras, e abuso é uma coisa super abrangente, né? Lá também vai ter na playlist o que aconteceu com você. O que é trauma, o que é abuso, o que é relação tóxica, certo? Então, eu posso ter abuso físico, emocional, psicológico, a combinação deles ou alguns deles, enfim. Se eu cresci num ambiente onde muito cedo o meu corpo teve que aprender a se defender e lidar ali com uma insegurança constante, isso é o meu catálogo de familiar. Possivelmente eu vou ser uma pessoa que vai temer o mundo, que vai ter uma visão de mundo, né? No livro fala isso, assim, quando eu, bebê, sou cuidada, recebo afeto na hora que eu estou ali chorando, com fome, com frio. Se eu sou acalentada por uma pessoa regulada emocionalmente, porque não basta só me pegar no colo, essa pessoa tem que ter os batimentos cardíacos dela, a respiração dela, a pupila dela precisa
contar para esse instinto primitivo desse bebê que essa pessoa está regulada. Porque se ela estiver com medo e estiver desregulada emocionalmente, esse bebê capta, porque isso faz parte do pacotinho ali já quando a gente vem para esse mundo, né, nos primeiros meses. Então, esse bebê sente que essa pessoa está desregulada e aí ele pode ter a sensação de que o mundo não é bom, as pessoas não são boas e que não é bom ser cuidado, certo? Se foi isso que ficou registrado para mim, e em geral, essa é a informação que fica registrada e vai sendo reforçada quando uma pessoa cresce num lar disfuncional. Quando eu vou para a vida, qual que é a chance do meu cérebro dizer: ah, isso é familiar, isto não é familiar. O que não é familiar e é desconhecido é perigoso, o que é familiar é conhecido. Então é para lá que eu vou, ok? Porque o nosso corpo não tem julgamento moral, certo? Ele não faz elaboração, não neste nível. A elaboração é com córtex, é outro rolê, certo? Bem, então, os sobreviventes de famílias disfuncionais, qual que é o padrão mais comum? A pessoa sofreu abuso, negligência na casa que cresceu, nas escolas que estudou, com os namorados que teve, nos casamentos e nos ambientes terapêuticos, religiosos e blau. E por quê? Porque é isso que é familiar. É muito duro, né? E claro que esse não é o único fator. O que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de um país como o Brasil? Ainda é um grande estigma fazer terapia. Atribuir terapia a autocuidado, isso é a bolha da bolha da bolha. Isso é o luxo do luxo da informação, do privilégio, mas não é o comum, certo? Então, bem, se isso não é o comum, se a gente não fala sobre traumas abertamente, se a gente não fala sobre disfuncionalidade, sobre abuso, quando eu vou buscar um profissional, eu tenho muitos problemas que eu vou pedir indicação para quem? Como é que eu vou saber como fazer a escolha de um profissional? Como é que eu faço para reconhecer se aquilo que aquele profissional está fazendo, falando, vai me ajudar? Ou eu vou identificar que é abuso? Certo? Então, esse é um complicador, eu diria, que também está envolvido nesse pacotão. A outra coisa é que sobreviventes de famílias disfuncionais são pessoas que têm muitos problemas com autoridades. E por que será? Porque as duas primeiras autoridades desta pessoa, se é que ela teve duas autoridades, porque pode ser que ela só tenha tido uma, né, com a quantidade de mães solos que existem no Brasil, é possível que essa pessoa só tenha lidado com uma autoridade, ali, pelo menos nos primeiros meses, anos de vida. Se é disfuncional, qual que é a relação com a autoridade? Disfuncional. O que um sobrevivente em geral conhece sobre a autoridade? Punição. Seja punição física, psicológica, emocional, que pode ser tratamento de silêncio. Então, às vezes, a pessoa acha que punição é só quando o outro grita, faz escândalo. Não. A pessoa pode não subir 1 decibel da voz e fazer tratamento de silêncio com uma criança, que é desesperador para uma criança. Então, a relação com a autoridade de um sobrevivente de famílias disfuncionais é bagunçada. Em geral, ela vai piorando a depender de como que vai ser o desenrolar dessa biografia. Tem casos de pessoas que, quando vão para a escola, a vida melhora em termos de uma comunidade mais afetuosa, acolhedora, autoridades saudáveis? Sim, existem casos. Isso pode acontecer.
Mas também existem muitos casos onde o abuso na escola é ainda mais intenso do que em casa. E aí a pessoa fica saindo do caldeirão para a fogueira, né? Ela não tem para onde correr. E ela não tem referência, esse catálogo de familiar dela só vai intensificando sobre abuso como familiar, certo? Então, tem essa relação com a autoridade que já vem bagunçada. Quando essa pessoa ultrapassa tantas barreiras que possivelmente ela vai ultrapassar para conseguir uma ajuda terapêutica, seja porque ela, sei lá, talvez ela tenha grana e ela tem o privilégio de conhecer gente que falam com um pouco mais de naturalidade sobre terapia e ela conseguiu ter acesso a algum profissional. Mas como possivelmente perto dela tem pouquíssimas pessoas que fazem terapia, que falam que fazem, porque ainda tem isso, né? Pessoas que, mesmo fazendo, segredo, morre de vergonha. Imagina que vai falar um negócio desse. Não sou louca. Se eu falar que faço terapia, pega mal, né? Então, não converso sobre isso, não sei como é que é, não tenho acesso às divulgações sobre como é que é um profissional, né? Eu acho que a gente está vivendo aí digamos, uma era, né, com essa coisa da tecnologia, de, por exemplo, ver profissionais da saúde falando abertamente no Instagram, no YouTube, mas isso, há muito pouco tempo atrás, era impensado. Até porque algumas categorias têm algumas proibições, né, sobre o que vai falar na mídia, como que vai fazer, o que vai fazer, enfim, é muito complexo. Aí a pessoa vai para esse consultório desesperada, né? Porque para ela chegar ali, imagina o que ela nadou contra a corrente vivendo num país como o nosso. Chegou, finalmente. Quem chega para terapia chega como? Saltitante? Feliz da vida? Ah, não tá fazendo nada, vou vir aqui fazer terapia? Não, a pessoa chega muito vulnerável, muito insegura, se sentindo muito inadequada. Tudo de horrível. Né? Ela é um problema no mundo e por algum motivo ela descobriu que esse pode ser um caminho para ajudar ela a entender, a se sentir melhor. Sei lá, cada pessoa vai vir com uma demanda, com uma expectativa. Né? E aí quando ela chega, né, com fome, com sede, e esse profissional que atende tem ali minimamente, né, o mínimo necessário, uma escuta mínima necessária, algum grão de afeto, para essa pessoa é muito. E aí ela pode ter experiências onde o que esse profissional fala, faz, ela aceita, ela compra, ela acredita, porque ela não tem referência, o que é familiar para ela tem um catálogo ali como familiar, que o exato oposto não é o caminho da solução. Enfim, é muito complexo isso. Né? E quando a gente está falando de ambiente terapêutico para pessoas sobreviventes de traumas na infância, aí a gente está abrindo uma outra mega blaster bolha. Porque esse não é um tipo de formação convencional dentro do ambiente acadêmico do Brasil. Em geral, as pessoas que atendem com foco no trauma, com consciência do trauma, elas estudaram isso por fora. Porque, em geral, o que o ambiente acadêmico traz não contempla as questões de trauma. Certo? Ou seja, é muita desinformação. E aí pensa numa pessoa vulnerável, sedenta, por ter uma vida melhor. Às vezes a pessoa já chega com questões, com medicamento, com tentativa de suicídio, muitas coisas. Né? Então, o que esse profissional apresentar para ela, essa pessoa tende a acreditar, ela está meio assim, o que vier. Agora é lucro, eu preciso, eu estou desesperada por ajuda.
certo? E aí, os relatos que eu mais escuto é que as primeiras experiências terapêuticas foram experiências com sobreviventes de traumas da infância, experiências dolorosas no ambiente terapêutico. Então, profissionais que tinham um posicionamento de uma autoridade, né? Como ela trouxe aqui na pergunta. A pessoa me ajudou, mas teve um custo isso. Eu, hoje, olhando em retrospectiva, eu percebo que foram comportamentos abusivos, teve imposição, né? Muito comum escutar que sobreviventes de traumas infantis, nos primeiros processos terapêuticos, tiveram experiências onde alguém disse, faça isso, não faça aquilo. E isso é muito complicado, porque, em geral, repete a dinâmica de poder que essa pessoa já vive no dia a dia, né? Eu tenho uma playlist aqui da minha experiência pessoal, de um workshop que eu fiz com a Christiane Sanderson. A Christiane Sanderson é uma grande referência para mim sobre esse manejo de consultório com sobreviventes de trauma. Intuitivamente, e porque eu atendi muitas pessoas que sofreram abuso sexual na infância, e eu tive contato e informação sobre abuso sexual infantil, e intuitivamente eu desenvolvi uma forma de fazer aliança terapêutica que era muito cuidadosa. Quando eu assisti uma entrevista da Christiane Sanderson falando do manejo em consultório, uma das pouquíssimas entrevistas que ela tem aqui no YouTube, eu levei um susto, porque eu já fazia aquilo que ela estava falando. E o que é fazer aquilo que ela estava falando? Era, basicamente, não repetir a dinâmica de poder que um sobrevivente já conhece muito bem, que é, a autoridade aqui sou eu, e quem manda aqui sou eu. Então, eu vou te dizer o que você tem que fazer, como tem que fazer, e se você não fizer, você vai ser punido. E isso pode ter muitas faces, pode ter muitos jeitos disso acontecer, né? Eu posso dizer, mas não é possível até agora, mas de novo isso. Mas como que você, com essa idade, ainda não resolveu essa questão? Eu sei que algumas pessoas podem escutar isso e ficar completamente chocada e dizer, não é possível que tenha isso. Tem. E onde eu entrei em contato com isso, para além dos relatos em consultório, mas eu tive assim uma informação de muitas pessoas numa tacada só, quando eu fiz parte de sobreviventes de incesto anônimo. E o que mais me chocou nas partilhas era eu desistir de fazer terapia, porque os profissionais que me atenderam me cobravam uma resolução. Como assim? Você está com 50 anos e sofreu um abuso sexual aos 3 anos de idade, até hoje você está falando disso, não resolveu esse negócio ainda. Gente, um profissional que tem esse tipo de postura, ele está desinformado. Ele está desinformado, seriamente desinformado. Porque quem trabalha com trauma, especialmente o abuso sexual infantil, que é um trauma, eu diria, muito peculiar e que é combinado com esse tabu de não se falar sobre sexo, mais uma vez, é uma coisa que as pessoas não conversam. Então, se a gente não falar disso, não vai acontecer. E é uma grande mentira, porque é exatamente porque não falamos sobre isso que tem um monte de gente desinformada e tem essa ideia principal de que para se configurar abuso sexual precisa ter um estupro, e não é assim que funciona, né? Então, o manejo em consultório de sobreviventes de trauma, ele tem muitas particularidades, certo? Mas vamos voltar à pergunta da minha cliente. Entendi isso aqui, hoje eu consigo ver, mas eu recaí nessa história no mínimo 3 vezes e com intervalo de anos,
E ela fazendo o processo de terapia dela, tendo a oportunidade de já ter passado por profissionais que têm a consciência do trauma, que trabalhou as questões de abuso sexual, que trabalhou o processo de recuperação dela. E aí, o que acontece, ou o que será que aconteceu com essa pessoa para ela poder recair? Bem, eu não tenho uma resposta única para se fazer isso, porque para isso ser realmente identificado, precisaria ser levado para consultório, especificamente com essa pessoa, para pegar ali, né, partes do evento, entender o que estava envolvido ali, como é que foi essa dinâmica, que partes dessa pessoa se conectou com esse lugar para se manter nesse vínculo com esse profissional muito semelhante. Lembra que ela falou? Eles são muito semelhantes às minhas figuras paternas e maternas. E aí teve uma informação na pergunta e na história, né, que ela descreveu ali, que ela falou assim: depois de 2 anos sem ter contato com essa pessoa, ela veio muito querida, muito amorosa. Hoje eu não li, mas eu lembro de ter lido isso, eu pulei essa parte, que ela me indicou muitas coisas interessantes, né? Então, a sensação que me dá, lendo isso, é como se a pessoa, para acessá-la, usou um recurso, ou alguns recursos, né? Essa pessoa gosta disso, eu vou falar de um jeito, e, claro, eu não tenho como afirmar isso, e isso também não importa se essa pessoa fez isso intencionalmente ou foi inconscientemente, enfim. Mas parece que essa via de falar de um jeito amoroso, fofinho, pegou essa minha cliente. Foi uma coisa, talvez esse seja um calcanhar de Aquiles para ela, né? E aí o que acontece? Às vezes, quando a gente vem de um histórico, de um catálogo familiar, onde as pessoas gritavam, faziam muito escândalo, eu cresci num lar que o grito, que a confusão era muito presente, às vezes eu vou exatamente para o extremo oposto. Então uma pessoa boa é uma pessoa que fala baixinho, é uma pessoa calminha, boazinha, fofinha. Isso, na maioria das vezes, não é verdade, né? Mas isso faz parte do processo. Então pode ser que isso tenha pegado, né? E sem contar essa dúvida, né? Será que eu estou sendo ingrata? Será que eu estou sendo intolerante? Quando a gente pensa nessas perguntas, já tendo identificado que viveu uma relação abusiva, onde tomou a decisão de não enganchar mais com aquela pessoa, isso pode denunciar aspectos de codependência, onde eu me sinto inadequada, onde eu sinto a culpa tóxica, que o John Bradshaw fala muito bem no livro Volta ao Lar. A criança, ela tem fases onde ela se conecta com um poder, né? E para ela desenvolver o poder pessoal dela, ela precisa acreditar que tudo ela consegue, tudo ela pode, né? Para a fase dela. Quando a família é disfuncional, essa criança pode desenvolver um poder que é assim, ter escutado, olha o que você fez, a sua mãe ficou doente por sua causa, que é o momento do pensamento mágico. E a criança, ao mesmo tempo, sentir culpa, mas também pensar, nossa, eu tenho poder, olha o que eu consegui fazer. E é muito comum o relato de adultos que dizem assim, eu fiz a pessoa ficar triste, eu fiz a pessoa sentir o que sentiu, porque eu não fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Eu não estou falando de violência, de uma pessoa que teve uma reatividade e foi abusiva com a outra pessoa. Eu estou falando de pessoas que entram assim num looping mental de achar que porque eu não aceitei aquele convite de ir naquele dia com aquela pessoa, eu fiz aquela pessoa ficar assim ou ficar assado. Ela continua achando que ela é o centro do mundo, igual uma criança acha, e precisa achar, isso faz parte do processo. Só que quando eu fico congelada lá,
eu trago para a vida adulta. E aí eu distorço aquilo que era importante para o desenvolvimento da criança, convivendo com adultos disfuncionais, isso vira um problema que se estende até a vida adulta. Então, eu desenvolvo uma culpa tóxica, e eu tenho vídeo aqui sobre isso, que eu vou dizer assim, tá vendo o que eu faço? Eu sou essa pessoa, eu causo mal para as pessoas. E tem uma parte nossa que sente um lugar de poder nisso. É uma loucura, gente. É por isso que a gente tem que estudar muito, fazer muita terapia mesmo, e saber muito bem identificar essas questões do desenvolvimento infantil, como que é se relacionar com adultos disfuncionais, quais são as consequências que isso pode ter, né? Por isso que o livro do Bruce Perry é tão feliz. O que aconteceu com você? Né? Fazer essa investigação, ela é muito importante para a gente entender por que a gente tem determinadas repetições de padrão. Por que eu continuo enganchando com um profissional que já foi abusivo comigo, que eu já tenho essa consciência, mas a hora que ele falou fofinho comigo, eu fui. Eu recaí nisso. O que será que aconteceu? Então, é muito importante fazer retrospectiva. Eu sempre falo isso aqui, né? Faça retrospectiva, faça revisão e vai vendo quais foram os pontos ali que você percebe que foi um ponto cego para você, que foram bandeiras vermelhas, mas você não quis ver, não quis acreditar, porque ia doer demais. Ter que reconhecer que aquela pessoa não é quem você, de repente, criou na sua cabeça, certo? Então, eu acho que esse ponto do jeito que esse profissional falou, fofinho, amoroso, ofereceu coisas, parece que foi o canto da sereia para essa cliente. Então, esse é um ponto para se pensar, para poder rever a própria biografia. E aí, o que é catálogo de familiar para mim? Porque, às vezes, o extremo oposto também ajuda a gente a entender onde que a gente pode recair em situações abusivas, certo? Né? Ela trouxe, inclusive, uma coisa que é ter organizado um evento para esse profissional, onde foi esse profissional que pediu para ela, mas quando o evento aconteceu na frente de todo mundo, ele falou como essa pessoa é insistente. Ou seja, tinha algum ponto cego ali que, apesar da pessoa ter percebido, parece que aconteceu algo que ela não lembrou, ou isso não foi o suficiente para ela sustentar um limite que é, olha, isso não é verdade, né? Ou, pera, acho que aconteceu algum problema aqui, vamos conversar? E, de repente, poder ter essa conversa aberta com essa pessoa, esclarecer, né? E poder se certificar ali, com quem que eu estou lidando, entendi errado, você entendeu errado, como é que é isso? Vamos conversar. Então, pelo jeito, não tem espaço para isso. Esse também é um sinal de que tem alguma coisa estranha nessa dinâmica, que é não ter conversas difíceis, certo? Faces de padrões de comportamento da codependência emocional. Bem, e aí tem esse terceiro momento, onde a pessoa vai para um evento, e aí tem um público, inclusive, que conhecia o profissional e testemunha uma situação abusiva ali e, inclusive, defende a ponto do profissional ter que pedir desculpas em público. Né? E aí, uma coisa muito importante quando a gente fala de sobreviventes de traumas infantis, uma coisa que é muito comum se chama reencenar o trauma. Tem um mecanismo que funciona para sobreviver, não funciona, né? É uma disfunção, mas que acontece, é muito comum. Que é, eu revivo uma cena para mostrar que agora eu vou conseguir. É muito complexo explicar isso, talvez eu sei lá, não tenho as palavras certas, não tenho essa habilidade para explicar como é que é essa dinâmica de reencenar uma cena. Então, eu sofri determinados abusos e aí na vida adulta eu
vou parar de novo numa dinâmica, lembra? É familiar. Meu cérebro continua vendo aquilo como familiar. E ainda tem algo em mim que diz: agora eu vou conseguir. Agora vai dar certo. E não tem como dar certo. Não tem como dar certo porque, enquanto no nosso processo terapêutico não existe uma sustentação de limite e não existe um reconhecimento combinado, claro, com o sentimento de que essa pessoa é abusiva e ela pode falar fofinha, ela pode o que for, eu escolho e eu decidi que eu não vou mais me relacionar com esta pessoa. Ponto. E em quem que eu estou confiando? Eu estou confiando na minha bússola interna. Eu estou confiando no que eu disse. E sim, tem pessoas que podem apresentar amnésia. Inclusive, alguns perfis de espectro de transtorno de personalidade, por exemplo, como o bipolar, ele pode ser altamente perdoador. É muito comum escutar de pessoas do espectro bipolar que eu não lembro o que essa pessoa fez comigo. E ela é altamente perdoadora. E algumas pessoas de fora vão dizer: nossa, mas você está conversando com essa pessoa, mas você não lembra o que ela fez com você? A pessoa faz: não lembro. Isso também pode ser um mecanismo para eu não ter que lidar com limite, com conversas difíceis, com rejeição. Porque se eu sustento um limite e digo: pessoa, que aconteceu isso no passado, não vou organizar evento para você. E não vou explicar. Tem gente que, se quiser explicar, explica. Não quero explicar, não vou explicar, não vou organizar e ponto. E aí eu sustento as minhas respostas emocionais, porque o que eu já falei aqui sobre limite? Limite não é uma coisa que você sustenta, comunica as consequências se a pessoa ultrapassar e você vai ficar bem. Não. Pode ser que você fique muito desorganizado emocionalmente. Só que não é para você desistir do seu limite. É para você ir se regular emocionalmente. E treinar essa musculatura de sustentar os seus limites, de cuidar das suas necessidades. E não de desistir de você. Porque isso você já vem fazendo desde a sua infância. Esse é um dos pulos do gato. É fácil fazer? Não é. Não é. Mas uma das coisas que a gente precisa desenvolver é a autorregulação emocional e esse exercício de confiar na nossa bússola interna, que você pode chamar de intuição. Confiar que estar com esta pessoa me faz mal, eu não fico bem. Eu tenho experiências passadas, eu não quero mais. Mas ela salvou a sua vida em 1900 e bolinha. Muito obrigada. Mas eu não vou ficar com esta pessoa. E eu não preciso gritar, eu não preciso fazer chantagem, eu não preciso inventar mentira. Eu saio de cena com elegância. Então, assim, é muito desafiador, né? E essa última pergunta dela, que é: eu estou sendo ingrata, intolerante? Essa é uma pergunta muito recorrente e ela nos visita. Porque o que a gente aprende socialmente sobre pessoas boas? São pessoas que dizem sim, que estão disponíveis para tudo, que dane-se a sua necessidade. Dane-se se você não fez as coisas para você. O que importa é que você faz para os outros, fica bem, não reclama e se vira. Isso não é problema da sociedade. Então, é realmente muito desafiador sustentar necessidades, limites, autocuidado. É muito desafiador e é por isso que a gente precisa de ajuda. E eu vou dizer aqui, quantas vezes forem necessárias, procure as Irmandades de 12 Passos, especialmente codependentes anônimos e para as mulheres que amam demais, que é uma extensão, é um braço ali do Codependentes Anônimos,
mas com um trabalho um pouco mais específico, porque são duas irmandades que, na minha experiência, têm um trabalho muito robusto de amor próprio. E trabalho robusto de amor próprio não é vontade, eu vou me amar. Não é isso. O trabalho é mais embaixo, é um processo. Então, quais são as ferramentas num processo de recuperação para que eu me priorize e lide com as minhas respostas emocionais de culpa, de ingratidão? Eu preciso de ajuda para fazer isso. E, em geral, não é só com a psicoterapia. As Irmandades de 12 Passos, como mais um braço de apoio, de processo de recuperação, são muito importantes. Eu tenho visto isso recorrente com os meus clientes e com o meu próprio processo. Já é a terceira Irmandade que eu faço parte, faço um processo de recuperação. E sempre tem trabalho a ser feito, coisas novas, para poder avançar, para poder se conhecer, para poder tomar novas decisões, desenvolver a humildade, que não é fácil. Não é fácil admitir que, como adulta, eu recaio em situações que eu achava estava resolvido. Já entendi. É um processo. Enfim, vídeo super longo, oh meu Deus. Mas foram algumas coisas que me vieram aqui sobre esses processos de abuso em ambiente terapêutico, que infelizmente é recorrente e ainda vai continuar sendo, ainda por muito tempo, infelizmente. Mas estamos aqui para fazer psicoeducação e eu tenho certeza que tem outros profissionais na internet que estão trazendo dicas de como poder identificar e evitar esse tipo de abordagem, situação, não só em ambiente terapêutico, mas também em ambiente religioso, espiritual, porque é muito sério, né? Quando a gente tem uma sociedade que não trabalha os próprios traumas, todo mundo que vem na frente está pagando por isso. Não só os filhos, não só colegas de trabalho, estudantes, pessoas que estudam juntos, irmãos, profissionais da saúde. E isso acontece muito, porque a gente precisa ter humildade para trabalhar os próprios traumas e parar de passar para frente em muitos ambientes. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Você já teve alguma experiência de abuso dentro do ambiente terapêutico, o ambiente espiritual, religioso? Se sentir à vontade, conta aqui nos comentários. Se você tem alguma dica para deixar para as pessoas, como é que você identifica que um profissional é alguém que você quer experimentar, trabalhar junto? Coloca aqui nos comentários, eu vou gostar de saber e acho que pode ajudar outras pessoas. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve aqui no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo de psicoeducação. Às quartas-feiras ao meio-dia, temas recorrentes de consultório. E nas sextas-feiras, às 18 horas, o livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, vai ajudar outras pessoas. E até o próximo vídeo. Muito obrigada.